do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, Jerusa, Roseli, Luciana, Cida, tem uma fotinha aí, acho que é Cristina, Malu, é a Danusa, mudou a fotinho, diferente, tá? Outubro rosa, né? Ontem eu tava pensando no ano retrasado que eu tava com a Cida, nessa época no hospital. E o pessoal, as mulheres lá do hospital levou os lenços pra Cida para colocar. Eu tava lembrando do Outubro rosa. O Senhor venha tocar nessas mulheres, né, que precisam ser alcançadas, que muitas vezes faz, né, a quimioterapia, a radioterapia, que precisa usar o lenço. Vamos estar então orando por esse mês aí que fala sobre o Outubro Rosa, né, o mês da mulher que tem o câncer. E nós sabemos que Deus ajuda a passar, Ele dá força, Ele cuida de nós, né? Não sei o que aconteceu aqui, virou, falando e tá virado para o outro lado, agora sim. Então é isso, irmãos, vamos confiar que Deus é fiel para nos ajudar, né, em todos os momentos. A Cidinha passou por um momento bem difícil, mas ela sempre confiando em Deus, sempre adorando a Deus, era uma serva fiel do Senhor. O último dia de vida dela foi no aniversário dela, uma data que ficou bem marcada. Nós fomos fazer um culto para ela e ali ela fez um pediu um louvor, ficou bem marcado o louvor 33 da harpa cristã, Senhor segura bem na minha mão. E quando foi na madrugada, por volta de umas 5 horas da manhã, Deus chamou a Cidinha, levou e tomou a Cidinha para Ele, né? Glória a Deus por isso, que nós sabemos que ela está nos braços de Jesus. Uma pessoa muito íntegra, muito reta, honesta, trabalhadora, e que cumpriu a missão dela aqui, né? Me ajudou muito minha família, e a gente sente falta, né? Mas nós sabemos que maior é o poder de Deus, que sabia que era o tempo que ela precisava já de descanso, né, irmãos? Então a gente glorifica a Deus em todas os momentos, as circunstâncias que nós passamos e vivemos. Então salve a todos meus irmãos, minhas irmãs que estão aí, Renato Bertolini, Renato Rodrigues, a Deuseni, a Malu, a Fátima, a Cleide, Cristiana, a Wanda, todos os nossos irmãos. Então a oração hoje fala sobre a palavra lá em Lucas 11, que os discípulos do Senhor, ele pediu para que o Senhor os ensinasse a orar. Então fala aqui na palavra que de uma feita estava Jesus orando, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós vemos isso aqui em Lucas 1. E o Senhor, nós vemos aqui a oração, o quanto ela é importante, né? Que todos os que querem seguir o Senhor sabem que a oração é a parte essencial da vida do seu discípulo. Então aqui os discípulos, eles viam Jesus orando e eles queriam orar também. E o Senhor então os ensinou, dizendo assim: Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles o ensinou, dizendo: quando orares, dizei: Pai,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Então aqui o nosso pão, o Senhor nos ensina a orar, a pedir e agradecer, né, irmãos? Como é importante durante uma refeição, antes de nós comer, nós agradecer a Deus. Seja um pãozinho com manteiga, seja um cafezinho, ó Senhor, obrigada por esse café, obrigada por esse pãozinho. E assim a gente está glorificando o nome do Senhor. Jesus, ele caminhava, Jesus ele não parava. E muitas vezes ele sentia fome, porque nos lugares que ele ia, nas aldeias, porque a multidão o seguia, então às vezes ele tinha que se retirar para lugares distantes, para os montes, para ele ter um pouquinho de paz, para orar ao Pai, porque a multidão não deixava Jesus. Onde ele estava, o povo estava atrás, porque sempre precisava do amor de Jesus, da bênção de Jesus. E nós sabemos que a palavra nos ensina que Jesus ele nunca despediu e despede ninguém vazio. Então todos que vieram e que vêm até ele está sempre disposto a abençoar, a entregar a bênção, né, irmãos? Então aqui ele ensinou os discípulos a orar e agradecer. Primeiro, reverenciar a Deus. Pai, santificado seja o vosso nome. Então, com referência, com respeito, né? Eles entravam, então, na presença de Deus. E agradecia pelo pão. E também pedia, aqui no versículo de número 4, nós vemos que ele falou, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então, irmãos, é perdoar, aprender a perdoar, porque se nós não perdoarmos, como Deus poderá nos perdoar? Então, ele ensina aqui, né, para que ele venha perdoar primeiro os nossos pecados. Sempre que nós entramos na presença dele, Senhor, perdoa os nossos pecados, né? E nós precisamos então perdoar aquele que falhou conosco, aquele que, como diz o mundo aí, pisou na bola, né? Seja ele convertido ou não convertido, seja ele uma pessoa boa ou não seja, o importante é o nosso coração com Deus, a nossa consciência com o Senhor. Então aqui ele pediu, né, para os discípulos fazer essa oração. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. A tentação, ela sempre vem, né, irmãos? Nós podemos ver que o nosso adversário, ele é real. Satanás e os seus demônios são reais. Nós que temos os mistérios com Deus, que nós batalhamos contra essas hostes espirituais do mal, que o Senhor nos permite a ver e a sentir essas hostes malignas, essa força demoníaca que muitas vezes quer nos oprimir. Nós sabemos que ela é real, né, irmãos? Eu já passei muitas circunstâncias na madrugada de peleja que Deus me permitiu e permite ver, para a gente saber, para a gente estar firmado na rocha e saber que Ele nos protege, que Ele nos ajuda nessa hora da tentação, né? Muitas vezes o inimigo quer nos assolar, quer dizer que nós não vamos conseguir, que nós não temos capacidade, que não vai acontecer a bênção. Então ele vem para tentar nos intimidar. Mas maior é Deus, que mostra o poder e a força dele, que vem ao nosso encontro e que nos ajuda e que traz a sua luz, a sua paz e o seu amor. Então aqui Jesus ele estava ensinando os discípulos dele com palavras para ser e exemplo, né, para ser seguidos. Não palavras para simplesmente a gente repetir ou memorizar, mas para a gente viver. Então nós devemos reverenciar e glorificar a Deus
usando o Pai Nosso, né? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, com respeito, com reverência. E assim o Senhor, ele nos ouve. E buscar a vontade de Deus. Jesus, ele colocou a vontade do Pai acima de seus próprios interesses. Nós vemos que quando Jesus orou lá em Mateus 39, ele estava passando ali por aquela grande aflição no jardim Getsemane, quando ele ia ser entregue, né, para ser crucificado. Então, Jesus, ele se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, nós nunca exigimos, né? Muitos a gente vê, ouve, que quer exigir de Deus: ó Senhor, faz para mim. Não, se for, Senhor, da sua vontade, segundo o teu querer, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes hoje nós queremos algo, estamos ali batendo na tecla, quando é amanhã nós olhamos e falamos: não, Deus, ele me livrou, não era daquela forma, eu queria, mas não era o melhor para mim. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então aprender a orar, né, irmãos? Senhor, que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, como o Senhor tem. Então nós vemos aqui que Jesus em tudo ele orava, né? E ele fala: vigiai e orai. Então nós precisamos também vigiar, ser vigilante, porque o nosso adversário que está ao nosso derredor, ele está sempre intentando nos pegar, né? Com tentação, com tratos, com circunstâncias que a gente vem então a fraquejar na presença de Deus e fazer a vontade do nosso inimigo, que muitas vezes a nossa própria carne, né, nós temos que crucificar. Então Jesus também ele orou quando ele fez a escolha dos seus apóstolos. Ele subiu ao monte e passou a noite toda orando, irmãos. Não foi lá de qualquer forma, né? Pegou e escolheu Pedro, escolheu Judas, mesmo sabendo que era o traidor, mas Jesus escolheu Judas. Então diz aqui: Jesus naqueles dias retirou-se para o monte. Em Mateus 6, versículo 12, para os irmãos que quiserem acompanhar. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Então ele sempre procurava um lugar reservado para não ser interrompido, né? E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, passava a noite, irmãos. Olha o poder da oração, né? Para Deus mostrar para ele quem eram os apóstolos, que ele ia dar uma incumbência. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e os escolheu, 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então o próprio Jesus deu o nome para aqueles discípulos de seus apóstolos, né? Que foi os que foram então levar a palavra do Senhor, que Deus escolheu ele para ter a responsabilidade de levar o evangelho para o mundo. Levou o evangelho e nos deixou escrito a palavra, todos os, né, o que eles passaram ali, os momentos que eles passaram junto com o mestre, eles deixaram escrito para nós. Não caberiam os livros se fossem contar todos os atos que Jesus ele fez, o que ele abençoou, o que ele curou. São pouquíssimas as escrituras que nós sabemos o que Deus fez, porque sempre ele pedia para que não contasse o que ele tinha realizado, né? Então nós sabemos que Jesus, ele ia acima de tudo, como homem, ele nunca fez os seus próprios interesses ou agiu segundo os seus próprios interesses, mas sempre de acordo com a vontade do Pai, né? Ele sempre dizia: Senhor, todavia não seja o que eu quero, não, né? Mas o que o Senhor quer. Então o Senhor, ele sempre vinha ao encontro do seu filho
E nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus para todas as nossas necessidades, irmãos, físicas, né? Uma veste, um alimento, um trabalho, e também as nossas necessidades espirituais. Que o Senhor venha nos perdoar quando nós nos chegarmos a Ele com confiança, porque nós entramos com confiança e com fé na presença do nosso Deus. Amém? Então a palavra de hoje: Senhor, ensina-nos a orar. Precisamos aprender a orar com reverência, com cuidado e com santificação, glorificando o nome do nosso Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a orar, Pai, não com vãs palavras, repetições, mas, Deus, com fé, com o nosso coração voltado para o Senhor. Pai, nessa hora, olha os meus irmãos que estão aí, nós temos essa lista de nome, a Mariazinha, a Camila e o Jefferson, o Lorenzo, o Fernando, o Marco Antônio, o João Paulo, o Gabriel, a Ana Rita, o Douglas, o Dinael. Senhor, que o Senhor até me mostrou o Dinael ali numa prisão, cadeados, com muita dificuldade para ser liberto desses vícios, mas o Senhor, Pai, tem o poder de quebrar essas algemas, essas cadeias e trazer a bênção para o seu filho. O Jorge, a Grazi, ó Pai, que está aí, Deus, pelejando, abençoa a tua filha. O Pedro William, Senhor, esposo da nossa irmã Simone. O José Divino, esposo da nossa irmã Cristiana. A Helenice, que está aguardando o transplante do rim. O Renato Bertolini, que nós estamos aí com ele, clamando, Senhor, nós queremos a cura do nosso irmão, mas que não seja feita a nossa, mas a tua vontade, porque o Senhor sempre faz o melhor, e nós estamos aí, Renato, nessa oração, confiante, sabendo que o Senhor, Ele cuida de você. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, Ele está segurando nas tuas mãos. Nosso irmão Paulo, ex-esposo da nossa irmã Cleide, perdeu a sua esposa para o suicídio. A Yara, que está aí fazendo a quimioterapia, né, que nós falamos sobre o Outubro Rosa. O Joacir, meu primo, que até esteve aqui faz uma meia hora, nem parece, irmãos, que ele está fazendo quimioterapia, que ele está passando por um câncer. Por quê? Porque tem vontade de viver. Os médicos falam para ele, não faz isso, tem que vigiar, né, irmãos? Mas ele quer viver, ele quer, enquanto ele tem um fôlego de vida, ele vai, ele monta cavalo, ele vai tocar o gado, ele não para, ele não desiste, ele tem força, ele não demonstra fraqueza para o seu adversário. Então nós vemos ali um lutador, um guerreiro, essa é a palavra, um guerreiro que não se dobra, irmãos. É isso que Deus espera de nós, sermos guerreiros na hora da dificuldade, não nos dobrar a ela, mas vencer, né? E fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Então o Joacir é uma pessoa que está nos ensinando através dessa guerra que ele está aí, né? Forte, não parece que está fazendo todas as segundas-feiras, terças-feiras, quimioterapia. A nossa irmã missionária Selma, que mandou ontem a mensagem, que está sem paladar, sem olfato, que está com dificuldade para pegar resultado de exame, ela está na Bahia. Então vamos orar, interceder, já estamos orando pela nossa irmã e sabemos que o Senhor, Ele vai cuidar e vai livrar. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor abençoe todas essas vidas que nós colocamos, abençoa você, Jerusa, que não é fácil essa condição de estar dando aula online, que o Senhor te dê sabedoria, muita graça. A Cristina, que está aí ajudando, cuidando do Renato, que é uma pessoa de bom coração. Se eu fosse falar o nome dos 28 que estão aí, né? Mas todos vocês, Deus tem uma bênção. Ele nunca vai despedir vocês sem uma bênção. Creiam nisso, que o Senhor, Ele está aí com você, como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você.
Coloca a sua petição na presença dele, confia, aguarda que o melhor o Senhor fará. Amém? Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos aprender com Jesus. Os exemplos dele estão dentro dessa palavra bendita, para nós seguirmos e viver. Amo vocês, se cuidem e até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus. Ficam com Deus.